Jesus está perante o Sinédrio. Jesus é preso e levado ao Sinédrio. E o Sinédrio, ele era uma assembleia legislativa religiosa judaica. Era composta por sacerdotes, anciãos e escribas. Ela era liderada pelo sumo sacerdote Caifás. Muito bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. Antes de começar a leitura da palavra nessa manhã, eu quero pedir a vocês, meus irmãos, meus amigos, que se inscreva no nosso canal. Ajude ao nosso crescimento nesta luta em levar a mensagem do Evangelho. Nos ajude a crescer, onde mais e mais pessoas irão ouvir essa palavra. Dê o seu like, deixe seus comentários, marque as notificações para receber mais e mais vídeos como esse. Agora, eu quero ler no livro de Lucas, seguindo aquele nosso protocolo e a série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito do livro de Lucas, como simultaneamente falando dos evangelhos. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 63 ao versículo 71. Versículo 63 ao versículo 71, e essa é a última parte do capítulo 22. Essa mesma mensagem, Jesus perante o Sinédrio, está no livro de Mateus, capítulo 26, versos 57 a 68, e Marcos, no capítulo 14, do verso 53 ao 65. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Os homens que detinham a Jesus zombavam dele, ferindo-o. Vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e lhe perguntavam: Profetiza, quem é que te feriu? Muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e os levaram ao Sinédrio. Perguntaram-lhes: És tu o Cristo? Dize-nos. Jesus replicou: Se eu disser que sim, não crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus? Ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então eles disseram: De que mais testemunha necessitamos? Nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Jesus, ele é levado ao Sinédrio. Jesus é conduzido ao Sinédrio. E o Sinédrio era como se fosse uma assembleia legislativa religiosa. Era composta ali por sacerdotes, anciãos, escribas, muitas pessoas desse nível, dessa estirpe. E eram comandadas pelo sumo sacerdote, que na época era Caifás. Como eu já havia dito para vocês no vídeo anterior, que era quem sentava na cadeira de Moisés, era quem ditava as leis de Moisés. Era quem sabia, era quem traduzia as leis de Moisés para o povo. Então, Jesus foi levado, depois de preso, para o Sinédrio, para ser julgado. Um julgamento ali que já tinha uma resolução pré-programada. Todos ali já estavam cientes do que eles iriam fazer. Eles já tinham falsos testemunhos, eles já tinham pessoas para acusar. Mas desse livro de Lucas, é muito resumidamente que fala a respeito dessa situação. Então, os homens, Jesus chegando lá, os homens zombavam dele. A Bíblia diz que eles zombavam de Jesus e feriam Jesus. Vendavam os olhos de Jesus, batiam nele
e diziam: profetiza agora quem te bateu, zombando daquilo que Jesus pregava, das coisas que Jesus falava, usando de uma palavra que nós usamos muito, mangofa, usando de formas pejorativa a palavra do Senhor. Isso é muito perspicaz nos dias de hoje. Quando nós vemos pessoas zombando do Senhor, zombando daqueles que fazem a obra de Deus. As pessoas que fazem a obra de Deus, muitas delas fazem por amor. Elas fazem porque elas querem agradar a Deus na sua maneira de ser. Porque Jesus falou, e eu já disse isso algumas vezes, Jesus nos deu essa ordem quando estava na terra. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Ele falou essas palavras para cada um de nós. Mas assim como zombavam de Jesus, assim como zombavam da maneira como ele pregava, da maneira como ele falava, porque batiam nele, feriam ele, vendavam os seus olhos, davam bofetadas nele e diziam: profetiza agora quem te bateu. Era uma mangofa, era uma zoação, era uma pancadaria para ferir Jesus, para humilhar Jesus. Eles faziam daquela forma para dizer: aquilo que tu fez não vale nada. Aquilo que tu fazias não era verdade. Faz agora na nossa frente aqui. Profetiza aí quem foi que te bateu aqui. Estás vendado, não está vendo quem te bateu? Profetiza. Tentando humilhar Jesus no seu trabalho evangelístico. Jesus falou com muitas pessoas. Jesus chamou muitas pessoas. E Jesus, sim, profetizou para algumas pessoas. Curou muitas pessoas. Levou a mensagem para muitas pessoas. Alimentou muitas pessoas. Jesus fez o seu ministério muito grande. Até hoje, multiplicaram-se os seguidores de Jesus. E somos muitos hoje no mundo, pregando, falando do amor de Deus. E ainda hoje tem gente que diz: profetiza, fala aí, diz aí, zombando da palavra que nós levamos, da palavra que nós falamos. Se você tem coragem de falar, então fale. Se você tem coragem de pregar a palavra, de falar a palavra, de ensinar a palavra, da sua forma, da sua maneira, ensine. Se você não sabe nada, se você não leu nada ainda, mas pode dizer: Jesus salva, fale. Fale com o seu colega, fale com o seu amigo, fale com o seu vizinho, fale com o seu colega de faculdade, fale com o seu colega de colégio, fale para o seu colega de trabalho, fale com os seus funcionários, fale com o seu patrão, fale com a sua esposa, fale com o seu marido, fale com seus filhos, mas fale. Diga, ainda que você seja zombado. Jesus foi levado ao sinédrio. Jesus foi zombado. E a palavra diz assim: logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais escribas e sacerdotes, e levaram ele ao sinédrio. Como eu disse, sinédrio era um local tipo a Assembleia Legislativa Judaica. Era onde se debatiam as leis. Era composta ali por sacerdotes, por anciãos do povo. O povo ele tinha anciãos, as pessoas mais velhas de cada família, das famílias das tribos de Israel.
Então as pessoas mais velhas das famílias estavam ali, os anciãos. Era composta por média de 70 pessoas o Sinédrio. Que, coincidência ou não, foi 70 pessoas que Deus mandou Moisés levantar no deserto para que ajudassem ele na condução do povo de Deus ali no deserto. Moisés não estava dando conta de tanto trabalho, então o Senhor pediu para ele levantar 70 pessoas, tirou de Moisés a unção e colocou nesses 70. Pois bem, o Sinédrio era composto mais ou menos de 70 pessoas. Se o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, então essa é uma mensagem real de que aqueles 70 poderiam ser os que Deus havia escolhido, que no decorrer dos anos foram mudando e mudando. Assim como Moisés também morreu, veio o seu sucessor Josué, e assim por diante, Oséias, e assim por diante, até os dias daqueles dias de Jesus, em que era Caifás, o sumo sacerdote, o homem que sentava na cadeira de Moisés. Mas já não era como antigamente. Eles tinham ciúme de Deus. Eles eram os detentores da verdade. Eles se achavam os líderes de verdade, os religiosos, os que tinham a decisão final do que era a palavra, os que interpretavam a palavra. Jesus os confrontou e por isso Jesus estava preso. Se Jesus tivesse se juntado a eles, se Jesus tivesse feito o que eles mandavam, Jesus não teria vindo para esse propósito. Jesus não seria o Filho de Deus. Mas porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para ser aquele em quem o povo esperava. O Cristo verdadeiro. E aí, os sacerdotes, os escribas, os anciãos não aceitaram. Eles entraram ali no Sinédrio e fizeram esta pergunta para Jesus. Perguntaram: és tu o Cristo? Eles queriam que Jesus falasse da sua boca e o condenasse. Era essa condenação que eles queriam trazer, para ter o que falar de Jesus e dizer: está aí, está condenado. Vamos matá-lo. Ele se fez Deus, vamos matá-lo. Mas eles disseram assim, perguntaram assim: és tu o Cristo? Dize-nos. Jesus replicou desta forma: se eu disser que sim, não o crereis. Primeira palavra de Jesus para os anciãos, os escribas, os sacerdotes principais e o sumo sacerdote. Se eu disser que eu sou o Cristo, vocês não vão crer. Não adianta eu falar que eu sou o Cristo, vocês não vão crer. Vocês não crerão que eu sou o Cristo. Mesmo eu trazendo todas as respostas, mesmo eu trazendo suprindo todas as expectativas, mesmo eu curando, salvando, alimentando, ressuscitando, mesmo fazendo tudo o que eu faço, vocês não vão crer que eu sou o Cristo. E Jesus falou outra frase que disse assim: e se eu vos perguntar, ou seja, se eu perguntar para vocês, vocês creem que eu sou o Cristo? Vocês não me responderão. Porque nem vocês têm certeza. Vocês não vão me responder. Se eu falar que eu sou o Cristo, vocês não vão crer. E se eu perguntar para vocês se eu sou o Cristo, vocês não vão me responder.
Nem que sim e nem que não. A verdade é que vocês estão na dúvida. Muitas pessoas hoje têm dúvidas. Dúvidas do que vai acontecer daqui para diante. O que será depois da morte? O que será que vai acontecer no mundo? Quais são os próximos passos? O que vai acontecer com este planeta? O que vai acontecer com esta sociedade? O que vai acontecer com as pessoas dos países? Essas guerras, essas dissoluções, essas contendas, país contra país, pai contra filho, irmão contra irmão, pessoas contra pessoas, uma guerra. Todos os dias nós vemos uma guerra. Se nós não vemos uma guerra literalmente falando, nós vemos uma guerra espiritual. Pessoas não sabendo a que vieram, para onde vão, de onde vieram. Pessoas dizendo que depois que morre, acaba tudo. Temos que viver intensamente, porque depois da morte, não sabemos o que vai acontecer. E as pessoas não têm certeza. E por isso se dão e se entregam para esta vida, fazendo tudo aquilo que Deus disse para não fazer. Então ele disse: se eu vos perguntar, vocês não vão me responder, porque nem vocês têm certeza. Nem vocês têm certeza. Mas eu vou dizer uma coisa. Jesus respondeu: de agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, o Senhor entregou o seu espírito para Deus. Ele sabia qual seria o seu destino. De agora em diante, vocês verão o Filho de Deus sentado à direita de Deus. De agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. É o lugar do Senhor Jesus. É o lugar dele nos céus, à direita do Todo-Poderoso. Jesus já sabia o que iria acontecer. Então, ele se entregou nas mãos do Senhor. Assim como nós também sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos o que vai acontecer, não sabemos datas, épocas, não temos essa solução desses problemas. Não sabemos quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que nós seremos levados para o Senhor. Nós sabemos que nós seremos do Senhor. Nós sabemos aonde nós vamos morar. Nós cremos na sua mensagem. Então o Senhor Jesus, depois de falar isso com o Sinédrio, que estava ali reunido para tirar uma confissão de Jesus, eles disseram: logo, tu és o Filho de Deus? Eles tentaram tirar essa confissão de Jesus. Tu és o Filho de Deus, então? Porque tu estás dizendo que da agora em diante tu sentarás ao lado de Deus Todo-Poderoso. Então tu és o Filho de Deus? E Jesus disse: vós dizeis que eu sou. Jesus falou: vós dizeis que eu sou.
Eu arranquei essa confissão de vocês. Vocês não estão acreditando que eu sou o Filho de Deus. Mas eu dei a vocês argumentos que vocês não podem dizer não. Vocês estão dizendo que eu sou. Então nós vemos hoje muitas coisas acontecendo na sociedade, entre as pessoas. Pessoas não sabendo para onde vão, o que vão fazer. Pessoas buscando soluções erradas para suas vidas. Taxas de suicídio elevadas, mortes, assassinatos, feminicídio, patricídio, muitas coisas relacionadas ao que o inimigo das nossas almas traz para nos fazer cair. Ele faz com que as pessoas entrem em colapso. A mente delas fica perturbada. Mas o Senhor Jesus, Ele tem a solução para a sua vida. Porque Ele se mostra para ti. Ele se apresenta para ti. No livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, eu entrarei, comerei na sua casa, e ele vai comer comigo. Ele fala isso em modo de intimidades. Porque quem era convidado? Quem é convidado para comer na sua casa? Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você gosta. Você não convida pessoas que você não gosta para a sua casa. Você convida pessoas que você gosta. Jesus diz: estou à porta e bato. Eu estou batendo. Abra a porta. Deixa eu entrar. Jesus perante o Sinédrio. Ele estava se preparando aqui para a crucificação. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele não se entregou facilmente. Ele disse: vocês dizem que eu sou. A resolução daquele Sinédrio foi a seguinte: então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Porém, não era uma confissão que Jesus havia dito. Jesus fez com que eles mesmos chegassem a essa conclusão. Porque Jesus falou, voltamos para recapitular, se eu disser que eu sou o Cristo, ou seja, se eu disser que sim, que eu sou o Cristo, vocês não vão crer. E se eu vos perguntar, vocês não vão me responder. Por quê? Porque mesmo a eles estavam em dúvida. Mas eles não queriam perder. Eles não queriam perder o seu posto. Eles não queriam perder a sua mamata, falando na linguagem mais popular. Eles não queriam perder a forma de reger o povo, porque estava muito conveniente para aqueles sacerdotes, para os anciãos. Eles gostavam de ser chamados de rabi, eles gostavam dos primeiros assentos nas mesas, eles gostavam de fazer longas orações nas casas da viúva para represar a casa da viúva, tirar tudo dela. Com pretexto de longas orações. Então eles diziam,
os banquetes. Eles eram convidados para os casamentos, os primeiros convidados, os que sentavam à mesa nas primeiras fileiras. Eles colocavam as suas vestes, grandes franjas, mostrando que eles eram santos ao excesso. Jesus veio dizer para ele: hipócritas, hipócritas. Então, minha gente, nós devemos tomar cuidado. Ainda hoje, nós temos aí grandes sacerdotes. Nós temos aí grandes religiosos. Pessoas que dizem que têm a verdade. Pessoas que dizem que são a verdade. Pessoas que falam que têm a palavra da verdade. Mas você precisa ler a palavra, tomar as suas próprias conclusões. Então, o meu conselho: abra a Bíblia. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. E diga dessa forma: Senhor, me ensina a tua palavra. Me mostra se tu és o Cristo de verdade. Pegue os evangelhos e leia. Leia sem parar. Leia todos os dias, versículo por versículo. Todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Leia o livro de Romanos. Leia todos os livros do Novo Testamento. Tome a sua decisão. A sua melhor decisão. O Senhor está à porta, batendo. Ele está para ser condenado aqui. Está no Sinédrio. O Sinédrio acabou de dar a sua decisão. De que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos ouvimos da sua própria boca. O Senhor nos conduza à verdade. O Senhor nos leve à verdade. Só o Senhor é Deus. Ensina-nos. Ele nos ensina a sua palavra. Então, vamos obedecê-lo. Vamos ler a sua mensagem, a sua palavra. Quando você lê, você se conecta com ele. Você tem uma proximidade do Deus Todo-Poderoso. Porque aqui no Novo Testamento fala dos passos de Jesus na terra. Os 4 evangelhos são 4 relatos de 4 pessoas diferentes. Mateus, que andou com Jesus. Marcos, Lucas, são discípulos que vieram depois. E João, o discípulo amado, o apóstolo amado, que esteve ao lado de Jesus, que foi o último apóstolo a morrer. Morreu de velhice na ilha de Patmos. Leia os 4 evangelhos. Você vai ter visões diferentes de um mesmo Cristo. Visões diferentes, mas que se conectam. Um evangelho se conecta com o outro. É como se fossem 4 pessoas vivendo a mesma cena, olhando de aspectos diferentes. 4 pessoas olhando de visões privilegiadas, digamos assim. E eles escreveram o que eles viram e ouviram. E agora, esse evangelho está aqui para nós. Jesus partiu. Ele ressuscitou depois disso. E ele voltou ao céu. Mas ele está com você todos os dias, através do seu Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. Então ele foi e o Espírito Santo veio. Nós agora somos regidos, somos transformados pelo poder do Espírito Santo que Jesus enviou para nós. Nós temos ele como nosso amigo, nosso companheiro, o nosso ajudador. Então, quando você lê, você peça ajuda a ele. Senhor,
Espírito Santo, me ensina essa leitura, me mostra essa palavra, e o Senhor vai te mostrar. Que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento e conhecimento. Que Deus fique com você e comigo, em nome